para você ciclista, você corredor, que leva esse esporte a sério com seus amigos, com a sua família e às vezes vai para o interior ou faz um pedal aí numa rodovia. Então as dicas são voltadas a isso, para que você cuide sempre da tua segurança, a segurança dos teus companheiros. Então eu estou aqui hoje com um ciclista, o Guilherme Bombassaro, que é bombeiro nosso também, e vai estar nos auxiliando, e através disso nós passaremos essas orientações a você que curte bastante esse esporte, tanto bike de estrada quanto a mountain bike. E também temos aí mais um bombeiro, hoje nosso coordenador do setor de ensino da Corporação dos Bombeiros, o bombeiro Giancarlo, que também logo mais estaremos falando aí sobre os cuidados na hora da corrida. Então, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, através do seu artigo 58, traz algumas medidas ao qual estaremos vendo a seguir. Então, a você ciclista, esportista, que curte aí a mountain bike, né? Montanhas, interiores e também a bike de estrada. Então nossas orientações, como eu falei, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 58 traz os cuidados que temos que ter nas vias. Então nós temos a chamada ciclovia, nós temos a ciclofaixa, nós temos o acostamento e, lógico, a pista de rolagem. Então, qual é a orientação que nós trazemos respeitando o Código de Trânsito para os ciclistas? Exemplo, aqui no Parque Central de Caçador, onde estamos agora, nós temos aqui uma chamada ciclovia. Por quê? Porque é uma pista destinada às bicicletas e onde os pedestres não podem estar trafegando nela naquele momento. Então, ela é exclusiva para bicicletas. Nas cidades, nos municípios, existe lá a ciclovia, que é uma calçada própria para o uso da bicicleta. Existe também a ciclofaixa, que é uma pintura que nós temos aí à margem da estrada, da rodovia, para quê? Para que o ciclista possa trafegar ali com segurança. Temos, na ausência da ciclovia e da ciclofaixa, nós temos o acostamento, que é outra opção que o ciclista tem. E por último, não tendo nenhuma opção dessa, nós temos aí a pista de rolagem. Então, a orientação do Código de Trânsito é que quando o ciclista vai estar trafegando com a sua equipe de mountain bike ou de bicicleta, a bike de estrada que a gente chama, que ele respeite os códigos de trânsito. Não tendo a ciclofaixa, não tendo a ciclovia e não tendo um acostamento decente, vai trafegar pela pista de rolagem, respeitar o Código de Trânsito. Sempre no sentido que os veículos estão, nunca na contramão. Então, nunca na contramão, sempre na mão. Se tem um evento, tal, as autoridades de trânsito, no caso da Polícia Militar ou Guarda Municipal, autorizarem um comboio de ciclistas andar de forma contrária, sentido contrário, aí sim. Mas o ciclista tem que respeitar sempre o Código de Trânsito, o artigo 58, que diz que na ausência da pista de rolagem, da faixa, da ciclovia, precisa usar a pista de rolagem, mesmo estando sobre a via, sempre o mais próximo do acostamento possível. Então essa é a primeira orientação que a gente vai passar no dia de hoje. E também, falando de esporte, tirando um pouco da parte de bike, de ciclismo, temos os corredores, né? As corridas aí que muitos atletas fazem nos dias de hoje em nossa cidade. Então, temos o Giancarlo, que é um atleta aí da cidade de Caçador, é um corredor já nato na cidade, e também nosso bombeiro, coordenador do setor de ensino, que vai passar agora essas dicas, essas informações a você que está nos assistindo. O atleta de corrida de rua, apesar de compartilhar do trânsito, ele não tem algumas exclusividades, como por exemplo da ciclovia. Sabendo disso, que o nosso trânsito é compartilhado por pedestres e veículos, o corredor tem que ter o conhecimento e o bom senso de que, ao utilizar a própria calçada ou na necessidade de transpor uma rua, atravessando na faixa de pedestre, ou até mesmo em algumas vias onde não tem essa sinalização, você deve habituar e ter a prática de fazer uma boa sinalização. A sua indicação através de gestos, quando você for fazer a travessia de uma rua, para que outros pedestres, ciclistas e os motoristas tenham conhecimento da sua intenção de manobra, para evitar um possível atropelamento ou de causar um acidente.
Além da sinalização de direção com os gestos de mãos para atravessar a rua e mudar de faixa, ou até mesmo sobre a calçada, é importante orientar que os atletas devem estar utilizando sempre vestimentas de cor clara e de fácil identificação, principalmente para os treinos que são noturnos, onde a visibilidade acaba diminuindo. É importante, então, trabalhar com a prevenção para que os motoristas estejam observando o corredor de rua durante o seu treino e a sua prática de esporte. Até mesmo porque uma das diferenças do pedestre que caminha para o corredor é a velocidade de deslocamento. Então, um corredor que se aproxima de uma esquina, por exemplo, ele pode não ser visualizado por outros pedestres e também motoristas. Então, é importante que você diminua um pouquinho a velocidade ao se aproximar de uma esquina para você fazer uma conversão ou até mesmo atravessar a rua, evitando um acidente. Uma outra dica muito importante para o atleta, tanto da corrida como do ciclismo, é a nossa proximidade do verão, onde é importante você fazer uma hidratação e uma alimentação antes do treino, para evitar que você, por exemplo, sofra um mal súbito durante a sua passagem na rua, podendo ocasionar um acidente. Então, protetor solar, uma boa hidratação e ter o conhecimento e um comportamento que o trânsito é compartilhado por todos. Então, faça o seu treino, mas use o bom senso para evitar causar um acidente ou sofrer um atropelamento. Trazendo isso para o lado da bike, nós também orientamos que sempre que o ciclista, tanto de mountain bike quanto de bicicleta de estrada, que ele vai fazer um pedal mais longo, ou mesmo curto, que obtenha sempre a sinalização da bike, a sinalização da bicicleta. Então temos o estrobo que vai no guidão, temos o estrobo que vai no canote, lá no selim, né, da bike, que ele vai estar sinalizando naquele momento. A maioria dos EPIs, ou seja, capacete, óculos, a luva, a roupa do ciclista geralmente é sinalizado. Então no capacete também, tem muitos capacetes que já possuem estrobo. Então essa sinalização é muito importante para que os condutores de veículos automotores possam visualizar o ciclista quando ele está na via. Bom, para você ciclista, tá? Então hoje nós temos muitos grupos de ciclistas aqui na cidade de Caçador e também na região. Então a nossa orientação é a seguinte, principalmente para quem pratica mountain bike, não que a bicicleta de estrada não seja tão perigosa, está mais em rodovias, então respeitar a questão do trânsito. Já para mountain bikes, que o pessoal procura ir mais para o interior, ter muito cuidado, muita atenção, de não sair sozinho, não sair sem avisar. Depois o Jean vai falar um pouco mais sobre isso, mas sempre atento, no mínimo em 2 pessoas, porque se chegar a ocorrer um acidente, você vai ter alguém para estar acionando a emergência sempre. Então, antes de nós falarmos do que fazer na hora de um acidente, a nossa orientação é que, se você se deparar com um acidente, o companheiro que se acidentou com a bike, manter a integridade do corpo, não movimentar com ele, até que você venha acionar o socorro. Para acionar o socorro, você vai ter que ter sinal de telefone celular ou achar uma residência mais próxima e tentar lá um contato com o serviço de emergência da cidade, que no caso é o bombeiro, através do telefone 193. Então, quando você faz o acionamento, você vai usar o celular. Hoje temos a opção também de GPS. Se você ligar para o telefone de emergência 193, passando o seu número, através do nosso aplicativo, que hoje é usado no mundo todo, chamado de WhatsApp, a gente consegue mandar a localização e assim a guarnição pode achar, né, com mais rapidez. Até porque os interiores são muito grandes, muito amplos, são muitos quilômetros. Então, nem sempre a guarnição consegue chegar rápido ou localizar por causa das estradas que nós temos. Então, sempre passar um ponto de referência, passar o lugar mais próximo e, se possível e tiver sinal de celular, usar esse aplicativo, fazer esse contato e passar a localização para que as guarnições consigam, localizar o acidente mais breve possível. Mas, então, essa é a nossa orientação para que você consiga fazer um bom pedal sem o risco de acidente. Ou, se caso venha ocorrer alguma coisa, você consiga acionar a emergência o mais rápido possível. E o G agora vai conversar com vocês e deixar bem claro a questão aí do que é certo, o que é errado na hora que você desloca aí por uma distância maior, tanto
na questão de bike quanto na questão de corrida. Jean. Alguns treinos, eles são de maior durabilidade devido a uma distância maior que você vai fazer, tanto o ciclista como o corredor de rua. Muitas vezes, devido à rotina e até mesmo por este esporte ser um esporte muitas vezes praticado por pessoas amadoras, onde elas já têm a sua profissão e como lazer ou buscando uma qualidade de vida, ela pratica a corrida ou o ciclismo, não é possível você ir acompanhado de um treinador ou de algum colega de equipe. Então, quando você for realizar esse treino sozinho, que não é possível um acompanhamento, seria bacana você combinar com um amigo, um atleta da sua equipe ou até mesmo um familiar, avisar qual é o percurso que você vai fazer, o local de saída, de médio encontro e de retorno, ou a largada e a chegada, como também o horário com a previsão de conclusão do seu treino. Vamos supor que lá em 70% do seu treino, você passou um mal súbito, se machucou, caiu, de repente no interior foi atacado por um cachorro, alguma situação inesperada e vai atrasar a sua chegada, a sua equipe já vai ficar antenada. Tal pessoa não chegou ainda, não sinalizou que concluiu o treino. Será que aconteceu alguma coisa? Como você informou o horário de previsão de chegada e também o percurso, será possível que eles avisem nós através da emergência de que alguma coisa está errada, como também eles poderão ir de encontro, percorrer o mesmo caminho do seu treino para ver se encontra você e assim vai conseguir te ajudar caso alguma coisa de anormal tenha ocorrido durante o seu treino. Então, se não é possível fazer no mínimo em dupla, avisa a equipe, avisa um amigo, percurso, previsão de término, qualquer coisa que fugiu do controle, a ajuda vai estar ao seu encontro. Muito bem. No próximo bloco vamos falar sobre o atendimento. O que fazer ou não fazer com atendimento à vítima de trauma. Muito bem, então nesse bloco vamos falar sobre o que fazer na hora de um acidente. Você que está com a sua mountain bike no interior, sofreu uma queda, ou a tua bike de estrada aí numa rodovia, a partir do momento que alguém sofre um acidente, uma queda de bicicleta, ela pode ser e causar ferimentos graves. Então, primeira coisa, uma vítima de queda, ela pode sofrer um trauma cervical. Esse trauma cervical, ou até mesmo em caso de um acidente mais grave, um traumatismo crânioencefálico. Então a primeira orientação nossa é não mexer com a vítima. Geralmente, as vítimas de queda violenta, no caso de uma bicicleta, ela vai sofrer suspeita de fraturas ou ferimentos com hemorragias geralmente. Então, ele pode ir de um ferimento abrasivo, que é uma escoriação, até um ferimento mais profundo, onde a vítima vai ter um sangramento. E sangramento, uma hemorragia, se ela for venosa, se ela for arterial, ela é grave. Então, uma vítima pode ir a óbito em 3 ou 4 minutos. Então, é muito sério. Então, esse atendimento ele tem que ser rápido. O acionamento da emergência também. Então, em primeiro lugar, antes de nós falarmos da hemorragia e da fratura, trauma de crânio, não movimenta o paciente. Trauma cervical, não retira o capacete em hipótese alguma. Deixa o capacete no paciente, na vítima. Tenta segurar a cabeça da vítima. Para quê? Para que não haja nenhum tipo de movimento. Se você movimentar, se você retirar o capacete, entre o capacete e o chão tem um espaço. A partir do momento que você retira, que você remove o capacete, a cabeça da vítima vai cair e vai mexer o cervical. Se ela tem uma suspeita de fratura de vértebra cervical, você pode estar nesse momento agravando lesão. Então, estar atento sempre à consciência da vítima, se ela está ou não está respirando, se ela tem movimentos abdominais e torácicos, que significa que ela tem uma respiração, e claro, a consciência dela. Chama por ela, ei, você está me ouvindo, chama pelo nome, para ver se você tem um retorno. Vítima está conversando, está consciente, não está confusa, né? Sinais crânioencefálicos já estão praticamente descartados nesse momento. Então, evitar esse movimento até a chegada do socorro. Isso é muito importante. Próximo passo é a questão da hemorragia e a questão da fratura. Então, agora, o instrutor Giancarlo vai estar falando para vocês aí sobre a hemorragia e também sobre a fratura. Gian. Os ferimentos que vão envolver o corte, lesões e a perda sanguínea, eles podem ser controlados com a realização de um curativo,
que basicamente é utilizar um material limpo para fazer a compressão em cima do local do ferimento. Nas ambulâncias são utilizados o campo operatório, também chamado compressa de gase, e as ataduras. Tem a dica de você montar um pequeno kit de primeiros socorros para transportar junto da sua bicicleta, da sua bike, ou ainda você pode improvisar com os elementos que se encontram na própria ocorrência, como por exemplo, se você não possuir um campo operatório ou a compressa, você pode utilizar a própria vestimenta da vítima, fazendo um corte, rasgando um pedaço do tecido e fazendo a pressão em cima do local do ferimento. Só que é importante que você selecione a vestimenta, a parte que se encontra limpa, para não infeccionar o ferimento. Vamos supor que você monte um kit básico de primeiros socorros, porque os materiais são pequenos e compactos. Eles não vão ocupar muito espaço. Você pode levar no próprio bolso da camiseta ou do short, ou ainda montar um kit básico, certo? Você utilizando duas ataduras, também é possível você realizar um curativo, onde uma atadura vai sobre o ferimento e a segunda você vai fazer a fixação para manter pressionado esse ferimento com o curativo até a chegada da ambulância, do seguinte modo. Se o ferimento for em tórax ou for abdômen, somente o uso de uma compressa, né? Nesse caso, você vai usar uma veste dobrada e tal, você vai conseguir, através da pressão que você vai exercer com a sua mão sobre essa compressa, você vai conseguir conter qualquer tipo de hemorragia até a chegada do socorro. Outro problema grave que nós temos na questão de quedas é a fratura, né, Jean? Exato. Quando ocorre a fratura, que é uma lesão que envolve os ossos do corpo, é preciso fazer a imobilização. Qual é o princípio desta técnica? É deixar o membro machucado imóvel até a chegada da viatura. Sendo atendido pela equipe da ambulância, ele também vai ser transportado imóvel para o hospital para fazer os procedimentos necessários de radiografia, cirurgias e o que mais for preciso. Porque no ambiente fora do hospital é muito improvável de você verificar e confirmar a existência de todas as lesões, por não ter os equipamentos como o raio-x, por exemplo. Então essa é o fundamento de você tornar imóvel o membro. Nas viaturas, por exemplo, nos kits de primeiros socorros, são utilizadas talas prontas, chamado de tala moldável. Mas, como estamos falando em primeiros socorros, você pode não ter um equipamento desse disponível, é possível então fazer a improvisação com os elementos que a natureza te fornece. Como, por exemplo, o uso de galhos e gravetos, que facilmente são encontrados na nossa região. Você vai utilizar sempre eles paralelo ao lado do membro, um do ladinho do outro, e depois fixar com a atadura, permanecendo com o membro totalmente imóvel. A seguir nós vamos demonstrar como realizar uma imobilização com materiais simples. Esses materiais também podem ser substituídos por papelão, uma tampa de caixa de madeira. No caso de uma trilha você não vai encontrar, mas depende de onde você está, o próximo à residência, uma revista. Então são vários materiais que podem ser usados na hora, porque o socorrista ele tem que ser muito técnico, mas também improvisador. Então se você não tem aquele material que é o material correto, você pode sim estar improvisando com outros materiais que vão substituir. E com isso você vai fazer um bom trabalho até a chegada do socorro. Então nesse caso temos a estabilização do membro, que é bastante comum geralmente nas quedas de bicicleta. As fraturas
e as suspeitas de fraturas geralmente acontecem em membros superiores por causa da queda. Então, devido a isso, o membro estando assim estabilizado até a chegada do socorro, ele vai estar evitando assim um agravamento de lesão. Então, encerrando esse vídeo, o Centro de Comunicação Social dos Bombeiros Voluntários de Caçador, juntamente com o Núcleo de Ensino, agradece aí a toda a nossa comunidade, a nossa população, e pede para que vocês sigam essas orientações. O pessoal que curte aí a bike, o pessoal que gosta de uma mountain bike, de uma bike de estrada aí, muito bom para a nossa saúde, tá? Então vamos manter essa cultura que está se criando aqui na nossa cidade, mas acima de tudo, muito cuidado sempre. Fica aí a nossa dica dos bombeiros de Caçador. Jean. Agradecemos o prestígio de toda a comunidade que está assistindo o vídeo e aproveitamos as palavras do Mandelli, que o esporte ele vai trazer automaticamente uma qualidade de vida para todos nós. Então pratique com segurança para você não se tornar uma vítima. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.